Mais uma semana, mais uma Fujimansfera e obviamente mais um vídeo aqui no canal. Senhoras e senhores, o capítulo de hoje foi incrível. Eu infelizmente estou tendo que gravar esse vídeo pela segunda vez porque eu perdi todo o áudio da primeira vez. Mas fazer o que, né? Então, sem enrolações, bora logo falar sobre esse capítulo. O capítulo 185 recebeu o título de O Estômago de Outro Mundo. E aqui, inicialmente, temos todo um relato do demônio da velhice quanto àquele mundo que criou. Ele revela pra gente que ele não criou nenhuma forma de fugir daquele local. Que isso era perceptível apenas ao observar todas aquelas árvores ao seu redor. Os humanos passaram mais de 1000 anos naquele mundo, pensando em alguma forma de fugirem daquele local. Depois de tanto tempo, chegaram na conclusão de se transformarem em árvores. É revelado pra gente que esse demônio nunca teve esse poder de transformar pessoas em árvores. E é explicado pra gente que na realidade os humanos possuem um mecanismo natural que os transformam em árvores quando eles finalmente alcançam o ápice dos seus pensamentos. E talvez, se aqueles humanos conseguissem viver por mais tempo, eles provavelmente descobririam novos conceitos. E justamente por isso, a velhice quer que os humanos consigam viver mais. E não se importaria de realizar sacrifícios para conseguir alcançar esse objetivo. E bom, antes de continuar com o capítulo, a gente precisa parar por aqui e falar um pouco sobre isso, pois simplesmente é uma das coisas mais importantes do universo de Chainsaw Man. O Fujimoto, em 2 páginas, revelou algo crucial que coloca muito mais camadas em toda essa obra. Vamos lá, estamos tratando de um processo de transcendência. E bom, quando eu parto para o lado simbólico, tudo isso daqui me parece muito ser um processo quase divino. Se pararmos para pensar, o Fujimoto sempre partiu de referências bíblicas para escrever sua história. Conceitos como Adão e Eva já foram até mesmo citados na obra. E entender que ao transcender, aqueles humanos se transformam em árvores, me remete muito à gênese da humanidade. Partindo do conceito da Bíblia mesmo, a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal são fundamentais na história da humanidade. O pecado original surgiu de uma dessas árvores, enquanto a outra é premeditada como um modelo perfeito. Então todo esse processo dos humanos se transformarem em árvores carrega muito essa ideia aqui. Mas toda essa discussão não para por aí. Aqui eu sinto que o Fujimoto está fazendo um grande foreshadowing. No capítulo 84 temos uma discussão entre Makima e Kishibe. A personagem aqui relata sobre toda a mitologia do Chainsaw Man. E em determinado trecho ela começa a citar alguma das coisas que o Chainsaw devorou. E me chama a atenção 2 coisas aqui. A primeira delas, a personagem nos diz que o Chainsaw Man acabou devorando o 6º sentido que os humanos possuíam. Já a segunda coisa, ela informa que 4 conclusões possíveis além da morte no fim da vida dos seres vivos também foram esquecidas. E isso daqui é muito interessante, pois conversa diretamente com esse capítulo. Toda essa transformação em árvore pode sim ser essa outra conclusão além da morte, mas talvez esse conceito foi esquecido e também alterado, o que gera ainda mais complexidade para o poder do demônio da motosserra. Porém, não bastando toda essa complexidade, tudo fica ainda mais intenso quando partimos da ideia que estamos acompanhando o demônio da motosserra. Quando o Balen questiona Denji qual a principal funcionalidade da motosserra, o Denji, sem pensar 2 vezes, diz que é cortar madeira. E o Balen ressalta que na realidade existiam outras funções que agora as pessoas não lembram mais. E bom, e se cortar árvores também pode se relacionar com toda essa transformação aqui? O Pochita então, além de apagar um conceito da existência, ele também seria capaz de cortar uma árvore que está relacionada com a transcendência. Estamos ainda muito no início de toda essa discussão, mas cada vez mais parece que de fato o Chainsaw Man está relacionado com vida, ou talvez até mesmo com pecado. Enfim, mais pra frente teremos muito a discutir ainda sobre isso. Depois de falar tudo isso, a nossa atenção é voltada para o mundo dos humanos. Percebemos que o demônio da velhice está ali em conjunto com a segurança pública. E percebemos que aquele ministro idoso que esteve a favor de todo o plano da velhice está ali praticamente como um escravo. Ele serve como uma cadeira para aquele demônio. E a gente percebe o quanto aquele ministro se comoveu com toda aquela história da velhice, ao ponto dele acreditar fielmente que para o bem do Japão e da humanidade, ele precisaria viver mais.
e dessa maneira ele iria conseguir guiar o mundo na direção certa. Apesar de ser uma cena rápida, eu acho muito interessante perceber o quanto esse ministro idoso realmente se tornou um escravo da velhice. E ainda mais interessante perceber que esse ministro é das finanças. Toda essa comoção não interessa para aquele demônio, então ele volta a conversar com o Denji. A velhice questiona como alguém como o Denji, que nem viveu 20 anos, planeja sair dali por conta própria. E aqui o protagonista começa a destrinchar melhor o seu plano. Ele diz que ele acabou de correr, então ele está com fome, e diferente dos outros, o seu estômago está em outro mundo. Aquilo de certo modo rouba um pouco a atenção da velhice. E aqui percebemos que o Denji vai até a direção da Asa. E essa personagem, meio desmotivada, diz que ela tentou ao máximo, mas ela não conseguiu fazer tão bem igual ela geralmente faz. E aqui percebemos que a Asa fez um machado para o Denji. E ela fez a partir de um dos dentes do demônio que o Denji anteriormente vomitou. E rapidamente esse personagem começa a golpear uma daquelas árvores. Obviamente que isso causa espanto tanto na Asa quanto naquele maluco e também na gente. Aquele senhor que havia surtado anteriormente grita dizendo que aquilo não é uma árvore, e sim uma pessoa, um humano. E Denji sabe disso, e é justamente por isso que ele continua fazendo aquilo. E aqui o Fujimoto simplesmente conseguiu fazer um gore em uma árvore. Percebemos inúmeras tripas vazando daquele humano árvore. E instantaneamente o Denji simplesmente começa a devorar aquilo. E obviamente que isso é ainda mais chocante para os personagens e para a gente. Depois de toda essa brutalidade, Denji puxa seu cordão. E assim, no mundo real, o Pochita consegue se regenerar. E essa cena dele se levantando é irada. E agora o Denji deixa toda a responsabilidade para o Pochita. E não é que o Denji conseguiu novamente fazer outra máquina quase infinita. Novamente o personagem se escorou na brutalidade. E obviamente isso tudo aqui não é uma virtude. Não é como se gostasse de fazer aquilo. Tudo isso é uma medida muito desesperada. Foi muito uma ideia da lei da natureza aqui. E sabe, eu gosto muito quando Fujimoto trata esses temas tão pesados assim, pois ressalta o quanto aquele universo é decadente. E o quanto esse personagem acaba tendo que abraçar essa decadência para conseguir sobreviver e continuar em frente. E muito disso é apenas reflexo de toda a sua vivência, principalmente o fato de ter se tornado um caçador de demônios. Denji não é nenhum santo, e apesar de ter sido genial, não podemos apenas normalizar o Denji se deteriorando cada vez mais. E pô, toda essa cena aqui é um pouco cômico quando a gente volta lá atrás, no início da parte 2, e vemos aquele diálogo do Denji com a Asa, que o Denji defende que o Chainsaw Man não devora humanos e que ele não iria fazer mais isso. E bom, parece que envelheceu meio mal isso. Outra coisa interessante, eu gosto de perceber essa interação que o Denji tem com o Pochita. Fazia um tempo que a gente não via essa parceria acontecendo. Principalmente, né, porque a gente tava vendo sempre os dois juntos em uma pessoa só. Então, pô, existe até algo nostálgico essa parceria aqui. Bom, o Pochita se regenera por completo e a velhice entende e também reporta para todos aqueles agentes que o Chainsaw Man aparentemente está indo pra lá. E assim o capítulo se encerra. Teremos uma pausa de uma semana, mas quando voltarmos, eu tenho certeza que teremos uma luta bem sangrenta. Apesar do demônio da velhice ser sim consideravelmente mais forte, eu acho que esse demônio vai ter um grande problema pela frente. Isso porque o Denji está em um ambiente que ele pode facilmente regenerar o Pochita. Então, novamente, teremos uma luta de resistência aqui. Será que a velhice vai se cansar de tudo aquilo e trazer o Denji de volta? Será que o Denji vai se cansar de agir como um animal para fazer com que Pochita constantemente se regenere? Eu não sei, eu só sei que o próximo capítulo vai ser incrível, assim como esse também foi. Além de toda essa bizarrice e todo o retorno do Pochita, tivemos um ponto muito interessante para todo o desfecho dessa história. Eu quero muito saber para onde que o Fujimoto vai com esse conceito. Mas e vocês? O que acharam do vídeo? O que acharam desse capítulo? Não se esqueçam de comentar aí embaixo, compartilhar. Sério, isso ajuda muito, 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 muito. E caso não é um inscrito, se inscreve aí. Quero agradecer imensamente a todo o apoio que vocês dedicam aqui no canal e com a minha pessoa. Sério, eu amo vocês e amo cada detalhezinho. Isso ajuda muito.
Preciso avisar vocês que o especial de 2.000 inscritos foi escolhido por vocês e vai ser sobre Berserker, mas esse vídeo vai demorar um pouco pra chegar, provavelmente vai ser no fim do ano ou no iniciozinho do próximo, porque eu preciso ler muitos e muitos capítulos, mas podem ficar sossegados que teremos outros vídeos especiais para esse marco tão grande. Quero agradecer imensamente ao apoio dos membros. Sério, muito obrigado por vocês depositarem ainda mais confiança em todo esse projeto. Quero sempre conseguir trazer mais benefícios para vocês, então não se preocupem. E acho que é isso. Fiquem muito bem e eu espero vocês logo mais.